prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Amém? Vou iniciar a leitura aqui, Isaías 60, do 1 ao 3. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Desde o início da nossa vida, nós sabemos que nós já viemos de uma geração caída, uma geração pecaminosa. Desde quando Adão cometeu os erros que cometeu no Éden, vivia um paraíso, um lugar maravilhoso, e ele caiu ao desobedecer a Deus. Então nós somos chamados muitas vezes de geração caída. Por quê? Não caído fisicamente, mas caído espiritualmente. Porque o pecado tentou fazer isso e as pessoas caíram. Uma geração foi acompanhada, uma geração foi destruída. O próprio salmista fala que em iniquidade ele aumentou, abaixou. Som. O próprio salmista fala que em iniquidade ele foi formado, e pecado foi formado, e iniquidade concebeu a mãe dele. Então já vinha uma geração caída, e não havia como a gente se levantar se não fosse com a ajuda de alguém, porque na antiguidade os sacrifícios eram muito valiosos. Deus recebia o sacrifício como forma de adoração, recebia o sacrifício como forma de perdão, de pedido de perdão. Mas o que acontece? Aqueles sacrifícios não eram tão necessários, não estavam sendo tão efetivos, porque as pessoas sacrificavam hoje e amanhã estavam fazendo as mesmas coisas. As pessoas sacrificavam a Deus, adoravam a Deus hoje, quando saíam do templo, cometiam erros, faziam outras coisas piores ainda. Então Deus percebia que aquele sacrifício estava servindo como amuleto para aquelas pessoas. Por quê? Elas faziam tudo de errado. É como aquelas pessoas que falam: a minha vida está boa aqui no mundo, eu vou continuar vivendo. Quando Jesus estiver voltando, eu volto para a igreja. Mas mal sabe ele que não vai dar tempo de fazer isso. Muitas pessoas faziam isso. Eu vou continuar pecando, mas daqui a pouco eu vou lá e faço o meu sacrifício e pronto. Mas Deus começou a observar que aquilo não estava sendo tão efetivo. E ele era necessário que viesse alguém que fizesse um sacrifício único e levantasse uma geração caída, uma humanidade que estava fadada ao fracasso, ao pecado e à destruição. Porque a Bíblia fala que se não fosse a misericórdia, o pecado, o inimigo já tinha nos consumido vivos. Então é necessário que Jesus se levantasse para poder fazer uma diferença e nos renovar a nossa vida espiritual e nos levantar mais uma vez para estarmos de pé diante da presença dele. Isaías foi aquele que apresentou a profecia. Eu falo que Isaías é citado em diversos livros, inclusive nos livros do apóstolo Paulo, que escreve as cartas, nos evangelhos, e em algum momento da história Isaías é citado, porque era usado como exemplo, como livro histórico, como exemplo de profecia do que iria acontecer. Entanto, a gente observa, uma certa feita, Eunuco e o Filipe estavam andando ali, e de repente aquele eunuco, ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. E o Filipe perguntou para ele: você entende o que lê? Como eu vou entender se não há quem me explique? Ou seja, o profeta Isaías já era uma profecia que tudo aquilo que estava sendo escrito se cumpriria. E era necessário que viria o Messias. Aí no capítulo 9, verso 6, ele fala do nascimento do Messias. O menino nos nasceu, e o filho nos deu, e o principado está sobre a sua cabeça, e o nome dele será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não só anunciou o nascimento do Messias, mas também a sua morte. Isaías capítulo 53 mostra que o Messias seria rejeitado, abandonado. E também no versículo 53, 7 fala que ele seria sacrificado, porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Então era necessário que viesse alguém para fazer o quê? Esse encontro da humanidade novamente com o Pai.
viesse reatar essa aliança do homem com Deus, porque o homem havia abandonado. Inclusive nós observamos na história no capítulo 59, que fala que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz a separação entre nós e o nosso Deus? As nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados. Então era necessário que um homem sem pecado viesse concebido pelo Espírito para nos dar o quê? A oportunidade de sermos aproximados de Deus novamente. Microfone de novo. Eu vou falar sem microfone, todo mundo ouve? Tá, eu posso, porque o microfone não está ajudando muito não. Então era necessário que Jesus viesse para fazer a diferença na humanidade que estava indiferente com Deus. Quando há indiferença com alguém, o que a gente faz? A gente tenta resolver as nossas diferenças, para quê? Para viver em comunhão. E havia uma indiferença entre a humanidade e Deus. Então era necessário resolver as nossas indiferenças, para quê? Para se aproximarmos do nosso Deus. E a única forma de resolvermos a nossa indiferença era por meio do perdão de Jesus Cristo. Era necessário que aquele Messias que foi anunciado, ele viesse. Era necessário que aquele Messias que foi anunciado, ele retornasse. Para quê? Para salvar a humanidade da morte, do pecado e da condenação eterna. Porque Jesus nunca teve prazer nenhum. E no entanto ele fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Imagine Jesus se aproximar de nós. Ele tem prazer em se aproximar de nós. Mas muitas das vezes nós não temos prazer em recebê-lo em nossa casa. E ao receber em nossa casa, é muito mais do que você imaginar que abriu as suas portas e preparou a sua mesa, não. É você rasgar a sua alma e o seu coração. Senhor, a minha vida é tua, os meus passos são os seus, os meus caminhos são os seus, os meus pensamentos também são os seus, e aonde eu estiver, guia os meus passos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Igual o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. As pessoas viviam uma condição, no livro de Isaías, que eles viviam da forma que eles bem entendiam, da forma que eles bem queriam. Eles faziam tudo aquilo que eles queriam. Mas em determinado momento eles começaram a fazer aquilo que agradava, ou seja, aquilo que era a forma correta de se fazer. Em Isaías no capítulo 58, verso 4, fala que eles jejuavam. No capítulo 58 fala que eles jejuavam, eles rasgavam a sua alma, eles entregavam a vida para Jesus, eles entregavam a alma para Jesus, para o Pai, buscavam ao Senhor de todo o coração, jejuavam, oravam, faziam tudo da forma correta. Mas sabe o que acontecia com eles? A forma correta não era o suficiente. Eles faziam da forma correta, mas com a intenção errada. Muitas das vezes nós fazemos as coisas da forma correta, mas com a intenção errada. Muitas vezes nós vemos a igreja da forma correta, mas com a intenção errada. Nós viemos aqui muitas das vezes para poder olhar, para que as pessoas olhem para nós, eu estou presente. Isso é a forma errada, a intenção errada de se fazer. Quando nos reunimos, a forma correta de estarmos reunidos, mas o objetivo e a intenção tem que ser de adorar a Deus, reconhecer a nossa fragilidade e pegar a nossa alma para o Senhor. Eles faziam isso. Quando eles jejuavam, eles entregavam a vida. Algo acontecia, que a mente deles não mudava. Então Isaías capítulo 58, verso 4 fala, eis que para contendas e discussões você jejua. O que eles faziam? Eles buscavam a Deus da forma correta, jejuavam, oravam da forma correta, faziam tudo, mas a intenção era errada. Porque eles se reuniam para quê? Eu sou mais espiritual do que aquela pessoa.
eu jejuo mais, então eu vou discutir, vou contender com elas. Eu sou mais espiritual. Não existe isso. Nós temos que entender que nós jejuamos é para mortificar a nossa carne, destruir a nossa humanidade com a concupiscência da nossa carne, para se aproximar de Deus, pela misericórdia, para que Ele possa nos perdoar, nos libertar e nos salvar e nos levantar na sua vez. O jejum que o Pai queria não era só a forma correta, mas era a intenção também. Deus não quer só a gente pela metade. Não adianta fazermos aquilo que agrada as pessoas. Não adianta fazer aquilo que as pessoas olham para nós e falam: nossa, essa pessoa é um homem ou uma mulher de Deus. Não. O importa é que Deus olhe para a gente e eu me agrado deles. Eu me agrado dela. O importante para nós é isso, é Jesus olhar para nós e falar: olha como é lindo a forma que Ele adora. Olha como é lindo a forma que Ele ora. Olha como é lindo a forma que essas irmãs se entregam. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. E é Ele que precisa olhar para nós e ver a diferença nas nossas vidas. Isaías apresenta uma lista para nós do jejum verdadeiro que Deus precisava. É que aquelas pessoas soltassem as ligaduras da iniquidade. O que é iniquidade? Soltassem os pecados. Fazer a forma correta. Vai sair daqui e fazer coisas erradas. Isso o quê? Ligado ao pecado. Aquelas pessoas precisavam soltar as ligaduras do pecado. Deixar livre aqueles que estavam oprimidos. Porque as pessoas muitas das vezes oravam, jejuavam e buscavam, mas oprimiam os outros. Se achavam melhor do que os outros. E Jesus jamais quis que nós fôssemos melhores do que alguém, mas que nós deixássemos as pessoas livres, aqueles que estavam oprimidos, e mais do que isso, ajudasse os oprimidos nas suas necessidades, e repartisses o que? O pão com o faminto. Muitas das vezes nós queríamos alimentações, mas enquanto alguém passava fome, nós queríamos tudo para nós, enquanto as pessoas passavam necessidades, precisavam de ajuda, e nós não tínhamos a capacidade. Mas aqui fala, não é de faminto de coisas alimentares, não é faminto de pão, não é faminto daquilo que pode saciar a carne, mas era faminto de uma palavra, era faminto de uma palavra, de conforto, de ânimo, era faminto de algo que pudesse transformar a vida. Como eu falei no começo, a nossa humanidade, o ser humano continuava de pé fisicamente, mas a sua alma estava debruçada diante do pecado. Era necessário se levantar, e só se levantava diante de um alimento, e um alimento espiritual. Então era necessário que as pessoas fossem alimentados. Por quê? O alimento fortificava a vida, fortificava a alma, fortificava o espírito e colocava aquela nação de pé. Enquanto aquelas pessoas faziam isso, aquele jejum verdadeiro, com a intenção verdadeira, sabe o que acontecia com eles? Isaías capítulo 58, verso 11 fala: e o Senhor te guiará continuamente, fartará sua alma em lugares áridos. O que é árido? Lugar seco. Quando nós fazemos a coisa certa, com a intenção correta, Jesus nos alimenta. Jesus nos coloca, alimenta a nossa alma, farta a nossa alma em lugares que não tem plantio. Ele é nosso sustento. Ainda que falte alimentação, ainda que falte coisas, Jesus é o nosso sustento. Se fizermos a coisa certa, da forma correta, com a intenção correta, Jesus nos alimenta no meio do deserto. E ele fala aqui ainda: e fortalecerá os seus ossos. O que é os ossos? As estruturas do nosso corpo. Ele fortalecerá a estrutura do nosso corpo, e seremos como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Fazer a coisa correta, da forma correta, com a intenção correta, traz frutos. E não é frutos qualquer, mas é o próprio Deus que nos traz o fruto, nos coloca em lugares secos e nos dá alimento, nos coloca em estruturas, coloca a nossa estrutura fortalecida, e ainda nos coloca, ainda nos apresenta como um jardim regado em meio ao deserto, como um manancial em meio ao deserto.
e cujas águas nunca faltam em meio ao deserto. Não falta alimentação, não falta água. E ainda que estivemos no deserto, o Senhor Jesus é o nosso manancial de águas. Por que isso? Porque no capítulo 58, ele se apresentava de uma forma, mas com a intenção errada. Isaías 59, verso 1, Isaías fala: porque se nós nos debruçarmos, as mãos do Senhor ainda estão estendidas, e os seus ouvidos ainda estão abertos para ouvir a nossa nação. Ainda é tempo de reconciliação, ainda é tempo de contornar a nossa situação, abraçarmos essa salvação, entregarmos a nossa vida para Jesus todos os dias. Não é só a pessoa que está lá fora que precisa reconciliar com o Senhor. Todos os dias nós precisamos reconciliar, porque a nossa mente desvia para o mal, a nossa boca fala coisas ruins, os nossos olhos veem coisas más, e nós precisamos entregar a nossa vida todos os dias para Jesus. E as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Ainda há oportunidade de alcançar a nossa salvação todos os dias, porque nós sabemos que é uma luta diária, é uma luta contínua, é todos os dias nós precisamos enfrentar a nossa carne, e nós sabemos que a inclinação da carne é destruição, é morte. Todos os dias nós precisamos rejeitar as nossas vontades, é uma luta contínua, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e inclinamos para as coisas do Espírito, se as vontades da carne é inimizade contra Deus, as vontades do Espírito é amizade com o Pai. Quando inclinamos a nossa vida para as coisas espirituais, nós se tornamos amigos de Deus. Nós se tornamos próximos do Pai. E quando nos tornamos próximos, logo Ele se alegra conosco. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Glória a Deus! Quando Isaías fala que as mãos do Senhor não estavam encolhidas, estava falando para aquela geração. Deus ainda continua com as mãos abertas, mas vocês que não querem. Deus continua com os ouvidos agravados, mas vocês que não oram a Deus. Deus continua abrindo o coração. Deus continua próximo de nós todos os dias, mas nós não nos aproximamos dEle. E aqui há algo interessante no capítulo 59. Eu vou adiantar para poder ganhar tempo. Aqui no capítulo 59, do verso 1 ao verso 8, Isaías fala em terceira pessoa. O que seria falar em terceira pessoa? É direcionar a fala para outros. 59, do verso 3, ele fala: porque as vossas mãos estão o quê? Contaminadas de sangue. Ele direciona para outros. No capítulo 59, no verso 7, os seus pés correm para o mal. Isaías começa a falar isso, mas Isaías faz uma autoanálise. Ele faz recordar no capítulo 6, do capítulo 1 Isaías até o capítulo 6, Isaías sempre direcionava em terceira pessoa, até que o momento que ele teve um encontro com Deus, no capítulo 6, ele fala: ai de mim que vou perecendo. E não é diferente no capítulo 59. Ele começa a falar em terceira pessoa. E depois ele olha para ele e ele começa a falar em primeira pessoa. E do capítulo 59, do verso 9 em diante, vou usar exemplo, o capítulo 59, o verso 10. Nós apalpávamos a parede como cegos, ou seja, ele se coloca na mesma situação do povo. Ele fala: eu estava palpando as paredes como cego, ou seja, algo estava tampando a minha visão, não estava deixando me ver a glória de Deus. Algo estava tampando a minha visão e não estava deixando ver a presença do Altíssimo. Eu apalpava os meus olhos como cegos que não têm olhos. Eu tropeçava no meio-dia. O que é tropeçar no meio-dia? No meio-dia o sol está lá em cima. É o dia que está, o momento que está mais claro. Como é que eu vou tropeçar no meio-dia? Ou seja, eles estavam tão cegos que estavam tropeçando enquanto a luz estava diante deles.
Eles estavam tropeçando e caindo como a luz, e quando a luz estava diante deles, e quando havia escuridão, o que acontecia? Como se houvesse trevas para eles. Como se houvesse, quando conseguisse ver nada, uma pessoa cega. E existe uma diferença entre trevas e escuridão. O que seria a escuridão? Seria uma ausência de luz. Você desliga a luz, está escuro. O que é trevas? Vai muito além disso. Trevas é quando você não consegue caminhar, dar um passo. E a nossa geração estava assim, mas nós encontramos com Jesus, que é a luz do mundo. E hoje nós estamos o quê? Na luz. E as trevas não têm mais domínio sobre as nossas vidas. Som. E as trevas não têm mais domínio sobre as nossas vidas. Isaías começa a olhar. Mais uma vez ele fala em terceira pessoa. Do capítulo 59, verso 13. Como prevaricar e mentir contra o Senhor e o desviarmos do nosso Deus. O falar de opressão e rebelião e conceber e proferir coração palavras de falsidade. O que seria prevaricar? É você saber e ter a ordem de fazer uma coisa e não faz. Quando um agente de segurança pública, ele tem o dever legal de proteger a sociedade, e ele vê um crime sendo cometido, e ele não evita que aquele crime aconteça, o que ele está fazendo? Prevaricando. E não é diferente conosco quando temos a oportunidade de fazer alguma coisa, ou vermos algo que é obrigatório, que é necessário que nós façamos, e não fazemos, nós prevaricamos. Isaías começa a olhar para aquelas pessoas e fala: vocês estão mentindo contra o Senhor. Nós estamos mentindo contra o Senhor, estamos nos desviando do nosso Deus, estamos prevaricando aquilo que é necessário que possamos fazer. E até o momento que no prevaricar, Deus olha para aquela nação e não vê nenhum intercessor, não vê ninguém que pudesse interceder por eles. E no capítulo 59, verso 16, o Senhor se torna o próprio intercessor daquela humanidade. E ele fala: e vendo que ninguém havia maravilhoso. O que seria o sentido de maravilhar aqui? Ficar espantado, porque olhou para aquela nação, para aquela humanidade, e não tinha nenhum intercessor, e não houvesse ninguém que pudesse interceder, mas o próprio Senhor intercedeu por aquele povo. O próprio Senhor intercedeu por aquela humanidade, e ele fala aquilo que está em Isaías capítulo 60. Ele olha para aquela nação e fala: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre vocês. Aquele intercessor, o próprio Deus, olha para aquela nação e fala: vocês precisam levantar. Ele está dando uma ordem: vocês precisam se colocar de pé. E não era um pé físico, como eu falei no começo, a humanidade estava caída pelo pecado, uma queda espiritual. Deus olha para eles e fala: levanta-te, coloque-se de pé, porque eu quero ainda falar com vocês, como ele falou para Ezequiel: levanta-te, põe de pé, porque eu falarei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus dá essa ordem para aquelas pessoas: levanta-te e põe-te de pé. Quando nós entendemos a necessidade de colocarmos de pé, nós fazemos até um paralelo com o filho pródigo, ou filho perdido, aquele que pediu a sua herança e foi gastou a sua herança todinha. O que ele falou? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A ordem que Deus havia dado para aquele povo: levanta-te. Nós precisamos conhecer quando estamos com dificuldade e algo nos afasta e nos distancia de Deus. Precisamos colocar de pé e caminhar até a presença do Altíssimo. Por quê? A necessidade de resplandecer, que é o quê? Brilhar
intensamente. Não basta somente a gente se levantar. A gente precisa o quê? Resplandecer de forma intensa. E eu volto àquilo que eu falei antes. É todos os dias que nós precisamos entregar as nossas vidas para a luz que é Jesus. Porque só Ele fará com que a nossa vida resplandeça. Só Ele fará com que o brilho resplandeça no nosso ser. Ilumine a humanidade, ilumine as pessoas, ilumine a nossa nação. Só Ele poderá fazer isso. Nós, de nós mesmos, nós não temos nada. Mas do alto, quando é concedido para nós, a glória do Senhor resplandece em nossas vidas. E para a gente concluir, éramos caídos, mas Jesus nos levantou. Estávamos em trevas, mas Jesus deu a luz. E Cristo se manifestou como a luz. E hoje nós resplandecemos, porque a luz de Jesus habita em nossos corações. Isaías capítulo 60, verso 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, mas sobre nós, sobre ti, sobre nós, o Senhor virá, e a sua glória, a sua luz virá sobre as nossas vidas e será vista sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.